Fala pessoal, estamos voltando aqui com a segunda parte da live da Camila Benedito. Ela parou de falar ali, a gente estava na primeira volta da Copa das Nações da Olimpíada. Então vamos esperar ela entrar aí e eu já chamo ela, a gente continua isso, faz aquelas perguntinhas básicas e aí eu vou começar a fazer aqueles questionamentos mais longos e maiores, tá bom? O pessoal que estava falando que esse horário é mais difícil aqui no Brasil, eu concordo, acho que o Hélio Morgan comentou que esse horário era difícil. Concordo que é mais difícil, mas é o único horário que eu consigo casar com a galera que está na Europa, pra gente poder fazer a live com o pessoal de lá. Então tem que entender que às vezes não vai dar para ser 8 horas da noite. Ui, desculpa. Pera aí que eu vou chamar a Camila, gente. Só um pouquinho. Não tô gripado não, titia. Eu tô com alergia. É... Sítio, tem muita coisa guardada há muito tempo e aí eu fico espirrando desde criancinha, eu sou assim. Mas tô ótimo. Bom, vamos continuar. A gente tá falando da Copa das Nações da Olimpíada. Isso. Daí a primeira, João, a primeira passagem ficou assim, ficou difícil, difícil mesmo. Já para mim já estava difícil de qualquer jeito, né? A situação que estava. Mas assim, se você fizesse a comparação com os outros concursos, com os outros conjuntos, assim, esses conjuntos tops, né? Que não tava dando zero, e era, o pessoal era fazendo quatro, assim, num sufoco. Eu fiz 12, na situação que eu tava ali, tava bom. Daí viramos para o terceiro dia, eu consegui melhorar o resultado. Eu fiz duas faltas. Tinha um duplo de vertical, bem apertado depois do Rio. O Rio nas Olimpíadas é bem largo, né? E um duplo Super. de vertical grande. Eu bati naquele duplo. Um duplo de vertical. Terminei com duas faltas. Tá ótimo, tá na média, né? Aí, normalmente, eu lembro o primeiro dia no reconhecimento, o Neco falou, ó, Olimpíadas não pode fazer excesso nem queimar o rio. E todo o percurso eu fiz um ponto de excesso. E esse um ponto de excesso me tirou da final. Da final. Tipo assim, acho que para final vão 30, pode ser? São 30 ou 25 para final? Acho que são 25. Mas alguém vai confirmar essa informação. Tá, então eu era 20, eu tava 28 ou 30. Eu lembro que o meu cavalo teve até que passar na inspeção. Na inspeção para final, em caso de, né, de A algum Erika tá cavalo no. confirmando aqui. São 25 na final. Ah, tá. Eu acho que eles botam 5, né? 5 ou algum. Não sei quantos extras ali para passar na inspeção, se alguma coisa acontece e Acontecer. tal. Já daí vai subindo. Meu cavalo teve que ir para inspeção e passou para a final. E normalmente não estava na final, né? Eu tinha ido até cedinho esse dia para rodar, porque era muito calor em Hong Kong, né? Tinha ido 6, 6:30 da manhã para rodar o cavalo e tinha voltado para a vila. E daí voltei para a vila. Minha mãe tinha ido para as Olimpíadas com a Bruna, com a Camilinha, com a Roberta, tal. E elas iam no shopping. Normalmente as provas eram à noite, acho que eram umas 11 horas da manhã. Elas me ligaram. Ai, nós vamos no shopping, você não quer ir com a gente? Eu falei, ah, vou, já fui lá, já mexi no cavalo, vou. Depois a gente volta ali pro lugar do concurso, vou. Daí a gente tá no shopping, eu tô no provador, né? Meu telefone toca, era o Luiz Rocco. Camila, onde você tá? Daí eu fiquei com vergonha de falar, não, eu tô aqui no shopping experimentando roupa. Falei, não, eu tô no shopping aqui com a minha mãe, com as meninas. Vem pro concurso agora, que você tá na final. Você vai saltar, você Socorro. tá na final. Vem agora pro concurso. Você tá na final, tá na final. Daí eu saí, eu tava no provador experimentando a roupa.
Daí eu falei, o Luiz me ligou, tem que ir correndo pro concurso. Como? Eu tô na final, vai agora. Daí saí correndo, peguei o metrô, fui pra vila me trocar. Daí quando eu tô quase pronta para sair para o concurso, né? Daí toca meu telefone, era o seu Paulo. O seu Paulo, oi Camila. Oi, seu Paulo. Ele então classificou para final, né? Daí eu classifiquei. Ele, você vai saltar? Daí eu falei, tenho que saltar, né, seu Paulo? Não sei quando eu vou estar nas Olimpíadas, se eu vou, se eu tiver de novo quando eu vou estar na final olímpica. Ah, não, você não tem que saltar mais o cavalo, não. Você já fez o que tinha que fazer. Vai saltar a final, vai queimar o filme do cavalo. No segundo dia você já fez 3 saltas, a final vai ficar maior. Não salta, não, não salta, não. Eu falei, não, seu Paulo, eu vou saltar. Tchau, tô indo, tchau. Ele tava no Brasil, eu tava na China. Eu falei, agora ele já. Brigo Agora, depois, né? agora já tinha, já. O São Paulo era assim, acho que eu fui a pessoa que eu já fui mais demitida e readmitida na história do piso. Ele ficava puta comigo. Não, depois passava 5 minutos, não, tá bom, vai. Daí foi pra final. Não deu nem tempo dele falar assim, não, o cavalo vai bota de volta no avião, daí você tá despedida. Não deu nem tempo. Eu falei, tchau, tô indo. E daí foi aquilo, daí o cavalo fez um 0, né? Daí foi uma sensação ali, eu nunca imaginava, né? Eu nunca imaginava aquilo. Imagina você fazer 0 numa final olímpica. Depois de tudo que tinha passado ali, foi uma superação. Acho que foi uma superação do cavalo mais ainda do que tudo. Do cavalo em minha, mas do cavalo, as condições físicas dele para estar ali, se fosse comparar o nível dele pro dos outros cavalos, entendeu? Foi pura superação. O cavalo ali foi um guerreiro. Porque não tinha nem comparação de como comparar ele, era Hickstead, né? Todos esses cavalos e tal. E depois a gente foi para a segunda passagem. O cavalo virou para a segunda passagem para ganhar medalha de ouro. Né? Eu nunca imaginei que ia estar numa situação dessa. Nossa, não, isso não está acontecendo comigo, não é verdade, vai. Mas vamos lá. E daí fez 2 faltas. Fez 2 faltas, mas terminou em 8º numa Olimpíada. Eu acho que desde então, desde Atenas que o Rodrigo ganhou as Olimpíadas, é o melhor resultado do Brasil até então. Né? Com um cavalo que, porra, bonito. Então ele se superou ali. Ali acho que foi a prova do fim da carreira dele, sabe? Ele se superou ali. Show. E qual foi aí? Esse talvez tenha sido provavelmente o momento mais marcante positivamente da sua carreira, né? Eu acho que com certeza poucas coisas podem esperar um 0 na Olimpíada numa final. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira até hoje? Eu acho que o mais difícil foi quando o Monito se machucou, né? A gente voltou para o Brasil, daí depois disso aí eu voltei para o Brasil. Mas daí foi difícil, vou te falar, foi difícil de manter ele na mesma forma, no mesmo shape que ele estava lá na Europa, porque daí também eu não tinha a Fabiana e não tinha o Thomas do meu lado. E eles fizeram muita diferença. Foi difícil de manter ele ali, mas eu tinha um pouquinho de esperança pelo que ele fez nas Olimpíadas de no ano seguinte tentar uma vaga para o Mundial, que havia em 2010, foi o Mundial nos Estados Unidos, né? Em Kentucky. Pode ser. Eu tinha ali uma pontinha de esperança. E um dia no treinamento ali na hípica, um treinamento na hípica, eu não sou uma pessoa nunca, até hoje, sabe? Eu tenho que me empurrar para eu saltar os cavalos em casa, para eu treinar. Não sou uma pessoa que fica saltando, treinando. Quando eu treino baixo, 1,20 m. Mesmo meus cavalos que saltam grande, eu não sou, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto de manter o cavalo em forma no concurso, em casa, um exercício em outro. E estava fazendo um exercício com ele de vertical, que às vezes ele sempre se precipitava um pouco em composto, devia estar 1,20 m.
com 1,20 m com a varinha ali no meio. E quando ele se recebeu já mal no primeiro salto, com a mão para cima. Eu achei alguma coisa estranha. Tentei parar, não consegui parar. Ele ainda pulou o segundo, o de 3 patas. Daí eu pulei dele e foi quando ele estourou o tendão. Foi ali. E daí ele acabou a carreira dele. Foi logo em seguida. Entendi. Bom, depois disso, é um momento difícil, realmente. Acho que a gente tem um apego a esses cavalos que é uma coisa louca. O Paulo cobrava muito de você, Cami? Cobrava, sempre cobrou, mas eu vou te falar, é mais normal. Eu, na minha idade, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha um esquema por trás de mim que ninguém na minha idade tinha, né? Eu tinha os melhores treinadores, eu tinha o Vitor Pedro Paulo, tinha uma tratador, tinha caminhão, tinha motorista, ia para todos os concursos do Brasil, sempre tinha 2, 3 cavalos indo para concurso, entendeu? Tinha que justificar esse gasto. Eu tinha bons cavalos, ele cobrava, cobrava. Mas eu, pelo outro lado, vinha fazer as temporadas na Europa, né? Eu com 18, 19 anos, eu saltei Copa das Nações, eu estava na equipe do Brasil saltando Copa das Nações na Europa, né? Então eu tinha muita coisa. Essa época não tinha cavalo próprio, assim, o seu Paulo, ele cobrava muito, mas hoje eu sou quem eu sou, eu devo muito ao seu Paulo, porque ele construiu minha carreira, né? Sim, claro. E tudo isso que ele fez por mim, tinha que ter um preço. Qual que era o preço? Era eu dar o resultado para ele em forma de resultado dentro da pista, dentro das pistas. Show. Depois você fica um tempo no Brasil de novo e você decide voltar para a Europa, não é isso? Foi. Daí, de novo, a Fabiana entra na história. A Fabiana, é super amiga minha, ela me ligou. Falou: oi, Cá, tudo bom? Tem um cliente do Nil que montava, parou de montar, e tá levando os cavalos pro Sunshine Tour e tá precisando de cavaleiro lá. Você não quer ir montar para ele no Sunshine Tour? Eu falei: eu vou. Eu sempre gostei de ir pro Sunshine Tour, porque é numa época que no Brasil, até agora que começou a rolar um pouquinho mais cedo os concursos, mas antigamente, antes do carnaval, não tinha nada, era tudo parado. Tudo. Daí eu falei assim: Sim. não, vou. Vamos, né? Vamos. E fui pro Sunshine Tour. Daí já vim em janeiro, fiquei aqui na Holanda um tempo. Lá nas cocheiras dele, fomos pro Sunshine Tour. E montei os cavalos dele no Sunshine Tour. Não tinha assim nada, nenhum cavalo especial para saltar a prova maior. Mas o cavalo que foi, acho que foi, a gente ganhou. Oi? Voltamos de novo, vamos lá. Agora é um pouquinho de bom humor que é isso, Tá, esse horário começa a parou travar a aonde? internet. Parou Você ficou no aonde? Sunshine Tour saltando os cavalos dele, não tinha nada muito especial. Isso, e daí a gente ganhou a final de 5 anos com um cavalo dele, que foi um dos primeiros que eu acho que ele criou, a criação dele. E daí, quando terminou o Sunshine Tour, ele ficou feliz com o meu trabalho, ele fez uma proposta de trabalho. Carla, você não quer vir trabalhar para mim na Holanda? Ele tinha as cocheiras ali em Valkenswaard, a esposa faz adestramento, a Amazônia de adestramento. Eu quero começar a fazer um pouco de comércio. A proposta era isso, era comprar os cavalos, produzir E e, vender. e vender. E ele falou assim: conforme a coisa for crescendo, mais para frente, talvez que aos poucos ter 1 ou 2 cavalos para você vir a saltar a prova maior, mas sempre tendo a proposta de ir para frente de vender. E daí eu daí voltei para o Brasil para pegar minhas coisas e falei: não, agora eu vou.
Agora eu vou, já não tinha nada mais que me segurasse no Brasil, que daí no final o único cavalo que eu tinha mesmo, assim, que me segurava no Brasil era o Bonito, eu não tinha mais o Bonito. E tava ali naquela vida de dar aula, e que nunca foi uma coisa assim. Para mim, o meu negócio mesmo, eu gosto de montar, né? E tava assim, só dando aula. Falei assim, vou. Só que agora eu vou para ficar. Entendeu? Passe o que eu passar, agora eu vou para fazer acontecer, eu vou para ficar. E fui trabalhar para ele. E, porra, foi bom pra caramba. Eu acho que eu fiquei quase 4 anos com ele, com o Tim Collins. E o negócio aconteceu muito rápido, assim. Daí um outro, esse cavalo que a gente ganhou no Sunshine Tour, a gente vendeu. E veio um outro cavalo que ele criou, eu ganhei a final KWPN do campeonato holandês, com cavalo de 5 anos. Daí classifiquei para Lanaken e ganhei Lanaken, o campeonato do mundo de Lanaken. E foi, acho que, a primeira vez da Holanda que o cavalo ganha a final de KWPN e daí de Lanaken. E daí depois a gente começou com os cavalos novos. Depois já em um ano começou. A gente comprou uns 7 anos. Depois no ano seguinte começou a saltar grande prêmio, tal, tal, tal. E daí teve um ano que a gente, assim, de cavalo que a gente comprou com 7 anos, veio a saltar. Daí num ano a gente tinha 3 cavalos saltando para saltar grande prêmio. E começamos, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas. Daí, quando eu vi, a gente estava ali no ranking 120 e poucos do ranking mundial. Teve até um cavalo que ele comprou com um proprietário. Esse foi engraçado. A gente comprava muito cavalo novo de um criador aqui na Holanda, ali na região de Amsterdã. E ele ofereceu esse cavalo pra gente. Era um cavalo, acho que tinha 6 ou 7 anos, fazendo 6 ou 7. Ó, o cavalo salta muito, tem muita qualidade, mas é um pouco especial, é um pouco spooky. É um pouco assustado. Experimentando o cavalo, saltava bem. E ele comprou metade do cavalo, comprou barato. Não, vamos fazendo o cavalo, tal, tal, tal. E o cavalo realmente era assustado, mas saltava bem. Começou o cavalo 1,10 m, 1,20 m. 2 anos mais tarde, o cavalo veio saltar grande prêmio. Fui segundo em grande prêmio de Copa do Mundo com ele, tal. E ele chegou até em pensar no cavalo, só que não era cavalo para isso, entendeu? Nunca. Só que ele, na empolgação dele, não, Camila, vamos botar o cavalo uma parte no teu nome, e tá pensando talvez nas Olimpíadas de Londres na época, sabe? E fomos saltar no Sunshine Tour. Eu lembro que até as 2 primeiras semanas eu montei o cavalo na prova de amador, que ele era bem assustado, aquela pista grande de grama lá, para o cavalo se acostumar. Depois, na É. terceira semana, o cavalo saltou, classificou na prova do ranking e tal. Em 2 provas, grande prêmio, uma falta super bem. Como Daí, um chamava? grande prêmio, Willink. Um grande prêmio que eu monto o cavalo, eu virei com ele no Rio. Quebrei a clavícula. Daí não consegui saltar a última semana. Daí voltamos até uma semana mais cedo para a Holanda tal. Só que aí o cavalo já estava no nível, já saltava as provas grandes, classificava direto nos grandes prêmios, foi segundo no grande prêmio na Copa do Mundo na Polônia. Ele teve esse azar aí que eu tive com ele, sabe? Mas o cavalo era um cavalo especial. Tinha que saber levar, ele era um cavalo. Aí o criador chamou a gente, não, quero conversar com você, a Camila, a gente foi lá. Daí eu lembro que isso aí ficou engasgado, que ele falou assim, ó, ele forçou o Tim, que era meu proprietário, não forçou, né? Mas não, agora para Camila montar o cavalo, você compra a minha metade, ofereceu a metade por uma fortuna. Se não, eu assumo o cavalo, porque a Camila não tem, tipo, deu a entender, o holandês é bem assim, né? Deu a entender, a Camila não tem equitação e experiência para levar o cavalo para o outro nível. Entendi. Daí ele falou, não, vou pensar. A gente entrou no carro e ele falou assim, e aí, Cami, né? Que ele não estava engasgado. Eu falei assim, ó, Tim, você não vai investir esse dinheiro no cavalo, porque é um cavalo que não vai vender. O cavalo não vai te dar retorno. Vai ser um cavalo para a gente usar. Deixa ele assumir o cavalo. Aí ele mandou o cavalo pro Leon Tyson. O Leon Tyson é um super cavaleiro holandês, né? Já foi da equipe holandesa, tudo isso. Que montou o Tyson, tudo. E o Leon Tyson, puta, não ficou com o cavalo 2 meses, não quis ficar com o cavalo. Daí eles mandaram o cavalo pro Jos Lansing.
Porque na época eu cheguei a treinar com o Ios. Eu treinei com o Ios dois anos, com o Ios e com o Berto Romp. E era na época desse cavalo. E daí eu vou mandar o cavalo pro Ios. O Ios também não quis montar o cavalo. Com o cavalo mesmo quis montar o cavalo. Ah, esse cavalo... Eu lembro que eu encontrei o Ios num concursinho. Daí eu, e aí, o Ios e o Willick. That motherfucker. That motherfucker. Spook bastard. Daí no final o cavalo foi parar com o filho do Berto Romp. Saltou uma prova de 1,20 m com o cavalo. Foi o máximo que levaram o cavalo assim 1 ano. Daí só para contar, contando a história um pouco do cavalo, que foi o cavalo que me deu reconhecimento assim aqui na Holanda, que as pessoas começaram, porra, realmente, sabe? A Camila é... No final o cavalo foi parar na mão do Henk van der Poel. Sabe quem que é o Henk van der Poel? O Henk van der Poel é um cara assim, igual aqui na Holanda, igual falar assim do Filipinho, do Bernardo. É o cara que monta qualquer cavalo e faz o cavalo ganhar. E foi o único que montou o cavalo e que deu resultado do cavalo. O cavalo se aposentou na mão dele. No fim, eles não pagavam nem a conta do cavalo mais. Ele que assumiu o cavalo, ele ficou com os prêmios do cavalo, ele que assumiu o cavalo. E foi o cavalo que, assim, que deu... foi o cavalo que me deu reconhecimento aqui na Holanda, foi isso. Daí eu trabalhei, eu acho que quase 4 anos para esse proprietário. A gente chegou até ir para o Atinonassis, no Rio, com cavalo. No final, o negócio foi tão rápido, foi indo tão bem com ele, que os 2 últimos cavalos de grande prêmio que eu tive em sociedade com ele, porque começou a vir a coisa acontecer com tanta naturalidade. Eu nunca pensei também que ia acontecer isso, sabe? Eu nunca tive cavalo próprio e no final eu tinha 2 cavalos de grande prêmio, que eu tinha uma porcentagem, um tinha 30%, outro 40%. Show. E daí chegou no ano ali do Atina, antes de ir pro Atina, ele falou... A mulher dele fazia adestramento, tal. Ele falou assim, não, Camila, agora os gastos com os cavalos de salto tá muito alto, vamos ver nesses 2 cavalos que a gente tem de grande prêmio, eu vou ficar só com os cavalos de adestramento. Daí eu comecei o meu negócio sozinha. Daí eu abri minha própria empresa, comecei a daí acho que foi meados de 2014. Então, a gente falou ontem um pouquinho no telefone, e uma das coisas que eu comentei, que eu acho que faz sentido, são 2 assuntos em paralelos, mas que um é a questão da mulher no esporte, né? Você está aí contando que justamente isso, você foi ter reconhecimento depois de montar um cavalo difícil na Europa, e aí teve um outro cara que é considerado um gênio a cavalo, que faz uma vaca saltar, teve que montar o cavalo para ter resultado para as pessoas darem o reconhecimento à Camila. Você acha que isso talvez tenha a ver com o fato de você ser mulher? Você acha que você teve as mesmas oportunidades, ou que as mulheres em geral têm as mesmas oportunidades que os homens no esporte? João, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Até comentei com você ontem, né? Quando eu vi a live da Lucinha, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba como amazona, né? Eu cresci assim, vendo a Lucinha montada, aqueles passeios na pista, tudo, né? E me espelhei muito nela, assim, não só nela, como muitos outros cavaleiros, né? E ela comentou, ela entrou nesse assunto. E daí eu parei para pensar, porque eu fui casada com um holandês há alguns anos. E bom, enfim, não era uma pessoa do esporte. O casamento não deu certo por outros motivos. Mas daí eu comecei a pensar justamente por esse assunto, porque ela falou assim, porque com mulher é diferente, mulher casa, mulher tal, mulher... E daí eu comecei a pensar, porque daí você tem outras prioridades, né? Você casa, você tem outras prioridades. O esporte, tudo isso começa a ficar em segundo plano. E quando está em segundo plano, não funciona mais, porque a nossa profissão é esporte. Para fazer funcionar, você tem que se dedicar à tua vida. Você tem que acordar, você tem que dormir, você tem que respirar isso, você tem que viver 200% disso para isso aí funcionar. Senão não funciona. Foi quando eu perdi um pouquinho eu acho que
essa conexão. Eu continuei montando, continuei fazendo um negocinho ou outro, mas né, saí um pouquinho ali do. Cheguei até, para eu te falar a verdade, no início do ano passado, um pouquinho mais que um ano atrás, março do ano passado, eu estava super desanimada, eu tinha um cavalo para montar, estava negociando um pouco o cavalo, vendi alguns cavalos tal, tava vivendo disso, mas puta, tava super desanimada, João, não tinha saltado nenhum concurso, o inverno inteiro, quase 8 meses sem saltar. Tava desanimada, tava quase parando. Falei, até comentei com a minha mãe, não sei se eu quero mais isso, encheu o saco, sabe? Nossa, ralei minha vida inteira. Sabe quando você não tá numa fase boa, não tá legal, tal? E uma amiga minha que trabalhou comigo no TIM, esse primeiro proprietário que eu tive, a Astrid, alemã, ela não vai entender porque é inglês, mas de qualquer jeito, ela me ligou sem querer. Falou, Cami, tudo bem? Eu tudo. Ela, então, Cami, o que você tá fazendo? Eu falei, puta, não tô desanimada, não quero mais. Se precisar de cavalo tal, eu conheço, né? Tô fazendo algumas coisas com os amigos meus eslovenos, tal, mas de montar não tô. Ela, não, Cami, eu tenho um amigo meu que é criador, tem 2 éguas aqui que ele vendeu e o pessoal não pagou as 2 éguas. Ele quer mandar para alguém para montar e para vender. Eu vou te mandar o vídeo, ver se você gosta. Se você gostar, ele manda para você. Ele paga os gastos, ele manda. Eu falei, tá, manda o vídeo. Daí vi o vídeo, eu gostei. Eu liguei de volta para ela, falei, gostei. Ah, tá bom, amanhã as éguas estão aí. Às 9 horas da manhã estão na sua cocheira. E tava lá, daí assim que começou. Daí passou 2 meses. Uma das éguas, né? Comecei a gostar bastante. Eu liguei para a Bárbara. A Bárbara, que é super amiga minha, a Bárbara Cerati, super amiga minha, investidora, apoiadora, que acredita no meu trabalho e tudo isso. Eu falei assim, Bárbara, puta, esse cavalo que eu acho que a gente está procurando, eu acho que tá na nossa mão. Eu dei uma animada, acho que tá aqui. Vamos fazer? Ela, não, Benê, pode fazer. Fecha negócio. Eu falei, só que a égua é verde, a gente vai ter que botar trabalho, vai levar tempo, mas eu acredito. Não, pode fechar. Você acredita, vamos embora. Daí foi, a outra vendeu. E daí, através da Astrid, sem querer, pô, eu comecei ali com 2 cavalos, hoje eu tô com 14. De Ei, 10, de coisa 10, boa, hein? de 10 clientes que eu tenho, 7 veio por ela, entendeu? 7 por ela, porque ela é uma pessoa, ela é alemã, ela foi manager ali do Paul Schockmiller, ela tem muita influência, muito contato. Então, às vezes, muita gente pergunta para ela: tem um cavalo tal, preciso mandar para tal pessoa, tal, tal, tal. A primeira pessoa é a Camila. Daí as pessoas foram vendo o resultado no trabalho, foram ficando satisfeitas, daí um falando com o outro. Eu até dou risada aqui. Ontem ela me ligou. Camila, suas cocheiras estão cheias. Eu falei, não, tá cheia, pelo amor de Deus. Não me manda mais cavalo. Ei, Mas foi coisa assim boa, hein? que começou. Foi assim, sem querer. E daí hoje, puta, 14 cavalos. Daí outra pessoa que também me chamou agora essa semana para ir montar os cavalos. Foi para dar uma mão, montar os cavalos, para dar uma sentida, dar uma ajudada. O Alegadelha com o Fábio também. O pessoal Com o da Bonne Fábio Chance. Leite, que tinha falado lá na live lá. Que eu fiquei até emocionada. Ah, que legal, Cami. E Fui lá, vamos ver se. a gente pode esperar alguma coisa sua bacana? Você tem alguma coisa legal na cocheira para voltar para as provas grandes? Ô, João, agora no momento eu não tenho nada pronto. Não tenho nada pronto, mas tenho o cavalo 5 potencial, tá? Tenho a égua da Bárbara, que agora é 8 anos, tá? O nosso plano era, até o final do verão, tá fazendo as provas de 45, mas agora, pela situação, tá tudo parado. Então, bom,
Também estou me dedicando aí agora no trabalho, talvez até melhor, porque agora tinha muita coisa para melhorar na parte de plano, tudo isso. É, mas tenho sim, tenho bons cavalos, tenho outros cavalos 7 anos para vir também. Mas é muito cavalo novo, muito cavalo para produzir, daí depende também da proposta do proprietário. Assim, então, são cavalos, uns em treinamentos, outros para comércio, né? Mas com certeza desse grupo de cavalos tem cavalos bons sim que vão chegar. Coisa boa. Cami, eu vou fazer um bate-bola rápido com você, aquelas perguntinhas meio padrão já que eu tenho feito para todo mundo, para depois a gente entrar em um ou dois temas aqui. E agora a galera que quiser fazer pergunta para ela, já manda na interrogação, que eu dou uma olhada daqui a pouco para a gente separar mais algumas. A primeira pergunta, se você pudesse escolher um cavalo do mundo para você montar, que cavalo seria esse? Então, puta, eu tenho vezes nas lives aí, todo mundo fala, um cavalo que eu gostaria de montar, que eu acho que ninguém citou, a Azur, do McLean. Azul do McLean Ward. Show. É, Realmente ninguém citou essa eu acho ainda. que tem uma potência, uma qualidade. Eu acho que era o tipo de cavalo que eu gostaria de montar. Agora, o McLean é piloto também, né? Super. Eu não sei se tirar a pecinha de cima se funciona igual. E um cavalo da história do Brasil? O bonito. Não, bonito esse já foi. O bonito é para Ah, você trazer de volta. O bonito já foi seu. É um que você não montou. puta, da história do Brasil. Sabe qual? Da época que eu tava no Brasil, uma égua que tinha muito resultado, que também andava sempre ali classificando, era a Petrazê, que era do Pedro Paulo. Petra Z. Ótimo, legal, bem É. legal. Qual que é o seu concurso favorito? O concurso que você mais gosta de saltar? Ou mais gostou, né? Ahn, Pode ser no Brasil, pode ser fora. É um concurso que você gosta muito. Puta, eu vou te falar assim. É, no Brasil, todos os concursos que você vai é bom, é gostoso de ir, né? Porque tem aquela coisa, aquele clima, no final do dia fica todo mundo junto, tal, tal, tal. O clima é diferente daqui da Europa, né? Aqui o negócio é mais friozão, mais. Ah, no Brasil era bem gostoso, em todos os concursos nacionais, ali internacionais, era gostoso de estar, né? Que juntava todo mundo, a galera. Agora. Aqui na Europa, deixa eu pensar. Acho que Valkenswaard. Valkenswaard. Qual Valkenswaard, foi, acho que por ter morado lá também muito tempo e tal. qual foi a prova mais difícil que você saltou? Aquela que você entrou no percurso e falou, meu Deus do céu, o que que eu vim fazer? Ah, na final das Olimpíadas. Afinal, Zanivan, Se eu não imaginei. fizesse zero, era despedida. Agora eu vou fazer uma pergunta meio difícil. E talvez nem precise considerar a equipe olímpica, mas vamos considerar que está todo mundo montado em cavalos olímpicos, tá? Para ajudar um pouquinho. Eu queria um Dream Team seu do Brasil feminino. 4 Amazonas aí que você colocaria numa equipe. Oh, puta, agora você me pegou. Mas uma pessoa que eu gostaria de ter visto montar, que eu não vi, que todo mundo falava muito, a Lúcia Faria. Você faria. É a mãe da minha grande amiga Carolzinha. A Carolzinha. Mas eu não tive o prazer de ver ela montar, mas já vi o Neco falando, todo mundo sempre falou, não, a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia Faria. Agora o cavalo eu não sei, Não, o porque não é cavalo da não minha precisa. época. O cavalo não É. precisa, a gente considera que está tudo montado nos tops do mundo, tá todo mundo com um cavalo bom de grande prêmio para ir na Olimpíada. A equipe que você colocaria só, mas tem que ser 4 mulheres. Você pode ser uma delas, tá tudo bem. A gente, né, conta com você, porque afinal de Daí contas eu já é. acho que daí da minha época, que eu lembro que também foi para uma Olimpíadas, foi a mãe da Karina, Mãe da que fez Karina C1 Johan em Peter. 88. É. Ótimo. Acho que a Lúcia Santa Cruz. E você, já são 4. Lúcia Faria, mãe da Karina, Pronto. você e Lu Santa Cruz. Daí precisa de uma quinta. Se você quiser botar uma reserva de luxo, Daí mas acho que não precisa. daí vai a Karina, então. Maravilha.
4 mulheres, porque né, a É a gente só fala Cristina de. Johan Peter, né? A Cristina Johan Peter, é. Sim, a Cristina. Vamos lá. Cami, uma pergunta é assim: você tem plano de vir ao Brasil? Tem clínica marcada? Você dá a clínica? Eu já dei clínica, João, eu já dei. Eu tô sempre aberta para dar. Agora eu vou te falar que hoje para mim eu tenho compromisso com os proprietários aqui, né? Aqui daí fica difícil um pouco de sair, né? Hoje eu, graças a Deus, eu tenho a Bárbara, é a minha única proprietária brasileira que eu tenho, né? Os outros proprietários que eu tenho proprietário suíço, inglês, belga, holandês. Então, eu Fica gostaria de difícil poder ir para conciliar o a agenda, Brasil. né? É, eu teria vontade de ir para o Brasil, assim, uma semana, 2 semanas para fazer um concurso, sabe? Daí aproveitar essa estadia, daí sim, daí poderia dar aula, dar uma clínica, se pudesse fazer para ajudar para o esporte, sim, eu estou aberta a fazer isso, sim. Show de bola. Cami, o que que você procura? Você agora está falando que você está com muito cavalo novo, né? E acho que são duas perguntas bem legais, que é o que que você procura num cavalo quando você vai experimentar ou vai olhar? O que que é aquela coisa que para você faz diferença? E como é que você acha que é o processo de formação de um bom cavalo novo? Ah, eu acho que primeiro que eu procuro é a cabeça. O cavalo tem que ter uma boa cabeça. É claro a qualidade também, não adianta o cavalo ter uma boa cabeça e a qualidade ser ruim. Mas igual todos os cavalos que eu montei que tiveram sucesso, né, e se superaram, no caso assim da Imandra, do Bonito, todos tinham uma boa cabeça. E até hoje eu acho que o cavalo que tem uma cabeça muito boa, uma qualidade normal, o cavalo acaba se superando. Entendi. E a E como é que você. formação A de formação, cavalo isso. é você respeitar as idades, né? Aqui a gente respeita muitas idades. O cavalo com 4 anos não faz. Tá começando, né, a carreira dele, não salta nada, começa mesmo com 5 anos. É respeitar as idades, eu acho que é não abusar do cavalo, né? Não botar o cavalo para correr, não justifica você sair correndo numa prova com cavalo de 5, 6 ou mesmo 7 anos, né? Até 7 anos ali, que é a idade da onde o cavalo vai pular para vir a ser o cavalo de concurso grande, de prova grande. Show de bola. Deixa eu ver aqui o que é que tem de pergunta. Pessoal, eu tô finalizando as minhas perguntas anotadas. Eu vou fazer agora umas duas, três perguntas de quem mandar. E aí a gente vai encerrar esse papo de hoje, que foi uma delícia. Já quero ir agradecendo de novo você, Camila, pelo tempo. Peraí que deixa Imagina, eu ver o que obrigada. que. Ah, Eu queria me desculpar se eu esqueci de citar o nome de alguém aí, porque são tantas pessoas que fizeram parte aí da minha formação, na minha carreira, desde de pequena, tudo, que participaram comigo de várias coisas. Então, o pessoal que está aí acompanhando sabe quem é, não precisa citar o nome. o Ricardo Moura pergunta o seguinte: quem é que gostava mais de ganhar? A Camila, o Gaulo ou o senhor Paulo? Puta, acho que os três. Mas sabia que a gente era mal acostumado, eu vou falar isso, porque pegou uma época que era assim, a gente ficou. Nesse esporte a gente mais perde do que ganha, né? E na época do Narcisinho, o Narcisinho era. Puta, era imbatível. Daí o seu Paulo, ele ainda tinha uma parte do tucutuco com o Bernardo e ainda tinha uma parte do curioso com o Vitor. Então, o seu Paulo ia num concurso no final de semana, chegou aí num grande prêmio uma vez que foi primeiro, segundo e terceiro. Entendeu? Daí, quando eu fazia uma falta, o mundo acabava, não tinha como. Vamos ver. Eu acho que essa pergunta, não sei se ela é. Ué, por que que ela não entrou? Não sei se ela vai entrar, eu apertei aqui, mas pelo jeito a internet está resolvendo dar um tempo da minha vida.
A pessoa pergunta como é que é o negócio de cavalos na Europa? Como é que você tem 14 cavalos na cocheira, sustenta, paga a prova, você tem por cliente, são os clientes que pagam, tem cavalos que são seus, o Isso. espaço é seu? Como é que funciona? Eu alugo as cocheiras. Eu normalmente eu tenho 10 cocheiras aqui no lugar que eu tô, tenho 10 cocheiras alugadas e monto mais 4 cavalos do proprietário aqui. Entendi. É. Agora entrou a pergunta, vou tentar fechar ela para poder ver outra. Aí, ó. Ah, vamos ver se entra essa última aí. Acho que a gente faz essa última e eu vou fazer os meus agradecimentos e abrir a palavra para você. Deixa eu ver se entra a pergunta. É do Gustavo alguma coisa, eu não consegui ver o nome dele. Pedindo para você lembrar dos tempos bons e das provas boas. Ó, vamos lá. Camila, conta aí das lembranças boas das provas em Recife e da praia do Serrambi. Então, a primeira vez que eu fui campeã brasileira de júnior foi em Recife, em 93. Em Recife, em 93, com o Narcisinho. Fui campeã e vice-campeã brasileira. E daí, normalmente, você não pode, né, ser primeiro e segundo, você tem que ceder. E daí, no caso, o Nando foi o segundo, primeiro e segundo. Mas, puta, eu lembro que foi em julho, bem nas férias. Recife faz calor o ano inteiro, né? Graças a Deus, né? Eu passei um mês lá. Nossa, tenho grandes amigos em Recife. Helena, super amiga minha. Amo ir para Recife. Sempre ia para Recife de férias. Amo, adoro, adoro, adoro Recife. Adoro Recife. Bom, Camila, eu acho que a gente vai chegando ao fim do nosso papo. Eu queria agradecer a você imensamente pelo tempo, pela história. Eu acho que quem tem estrela, e você provou e contou pra gente que a estrela brilha assim e que você é muito trabalhadora. Então, parabéns e muito obrigado por toda Imagina, a obrigada presença. eu. Obrigada eu por ter dado essa oportunidade. Não só para mim, mas para várias pessoas que fazem e fizeram história aí do hipismo nacional e dar essa oportunidade para todo mundo contar história, para esses jovens que estão aí, que sirva um pouco de lição para cada um e para o futuro aí possa ajudar todo mundo. Maravilha. Para os velhos também, que relembrar e viver, né? Não, também, nossa, é uma aula. O conteúdo que você está juntando aí dá para fazer uma série na Netflix. Então, ó, gente, Camilinha, muito obrigado. Lembrando a todo mundo que amanhã, 8 da noite, a gente vai falar com Cássio Rivetti. E aí, sexta-feira, eu vou confirmar o horário com a Eduína. Eu acho que é 3 da tarde aqui do Brasil. E 8 da noite com o Guilherme Jorge, tá bom? Gente, Tá bom. obrigado. Agradecer de novo de coração a Malu Cury com o Mundo Hípico e o canal do Hipismo que estão me ajudando com toda a parte de logística e divulgação. E agradecer de coração a Lucky You, que está me apoiando e está me ajudando também. Então, obrigado a todo mundo que apoia, porque acho que falar que o projeto é incrível é ótimo, mas apoiar o projeto bacana é mais gostoso ainda. E estamos todo mundo junto. Então, obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo que participou. E até amanhã. Valeu, Tchau. obrigadão, João. Tchau. Um beijo. Beijo.